Super Esporte ao vivaço, quinta-feira, 5 de junho de 2004. A gente já começa o nosso programa com as informações de Roland Garros. Ontem foram realizadas as quartas de final do segundo Grande Slam do ano. Vamos ver quem avançou. Duelo espanhol em uma das quartas de final de Roland Garros. Mesmo começando perdendo o primeiro set para o compatriota Davi Ferrer, Rafael Nadal conseguiu impor seu jogo e fechar a partida em 3-1. O adversário do atual número 1 do mundo na semifinal será o britânico Andy Murray. Depois de vencer os dois primeiros sets, Murray viu Monfils empatar o jogo. Aí no set decisivo valeu mais o talento de Murray. Pneu na última parcial e 3-2 no jogo. Entre as mulheres, a alemã Andrea Petkovic, cabeça de chave número 28, não tomou conhecimento da italiana Sara Errani, cabeça de chave número 10. 2-0 com um duplo 6-2. O adversário da feliz Petkovic na semi será a romena Simona Halep, que passou sem dificuldades pela russa Svetlana Kuznetsova. 1h20 foi o tempo necessário para Halep fechar o duelo em 2-0. Vamos direto lá pra Granja Comari, porque o Felipão tá falando... Uou! O Felipão tá falando ao vivo. Vamos pra coletiva, tá lá. Essa dificuldade. Terminou. Alô? Aqui, tudo bom, Felipão? Sim. Essa estreia contra a Croácia, ela se desenha por ser no Brasil, por ser contra um adversário tão qualificado quanto a Croácia, talvez como a mais difícil que você já enfrentou em Copa do Mundo. Gostaria que você falasse um pouco em relação às outras estreias suas. Sim, normalmente o técnico da seleção, ele analisa os adversários e ele quer jogar na véspera de iniciar o Mundial com uma equipe mais fraca, com uma equipe que tenha um posicionamento em que a gente não corra tantos riscos de lesão. Nós queríamos jogar com a Sérvia semana passada, só que não, por acertos lá não conseguimos, porque eu acho que a Sérvia é bem mais forte e marca de uma forma que muitas vezes pode ser viril. E a gente vai ter que ter cuidados. E também, claro, que o árbitro vai cuidar isso aí. Mas se desse para nós jogar anteriormente, eu queria jogar na sexta-feira da semana passada e agora com outra equipe fosse um pouco mais fraca, tá? Não conseguimos e tivemos que fazer dessa forma. Vamos ter os cuidados necessários, respeitando, porque a Sérvia tem excelentes jogadores e é uma equipe que marca muito forte. E vamos ver se a gente consegue terminar o jogo normalmente com um resultado positivo, ou pelo menos com uma ideia boa da equipe e sem problemas nenhum de lesão. Mas se eu pudesse escolher, muitas vezes eu posso, outras vezes não, eu teria jogado semana passada. Felipão, boa tarde. Aqui no fundo, lado direito. Sim, senhor. Tudo bem? Boa tarde. Tá. A seleção brasileira, ela está preparada para um dia ruim do Neymar durante a Copa do Mundo? Ou a seleção brasileira só será campeã do mundo se o Neymar desequilibrar? Bom, mas daí nós temos que pedir para o Messi que ele também não jogue nada um dia. Aí nós temos que pedir para o Cristiano Ronaldo que ele também não jogue nada. Aí nós temos que pedir para o time do Drogba, que é craque, também que não jogue nada. Então, ele faz parte de um grupo. Ele tem qualidades maravilhosas e um dia pode ele jogar bem, um dia pode não jogar bem. Tem 10 para que o ajudarem a superar essa dificuldade. Assim como as outras equipes têm seus craques. Nós também temos um craque diferente, que joga diferente, que é o Neymar, mas ele faz parte de um grupo de 11 que entram em campo e aquele pessoal que fica fora. Ele não jogando bem, mas ele pelo menos se esforçando, para nós é maravilhoso. Porque ele não só faz a diferença como jogador, mas sim também como pessoa, como integrante de um grupo. Oi, Felipe, aqui mesmo, no mesmo lugar, aqui ao lado. O Neymar ontem não, no jogo do Panamá, usou e abusou da categoria dele. E isso a gente percebe que provoca nos adversários uma certa ira. Alguma recomendação para ele, para esse jogo contra
a Sérvia para esse amistoso, para evitar que ele, provocando os adversários com os dribles, com a habilidade dele, possa ser alvo de violência, não? Só se eu deixar ele então aqui na Granja Comari. Porque se ele não driblar, vai fazer o que o Neymar? Vai jogar de zagueiro central? Ele tem que driblar, ele tem que partir para cima, ele tem que infernizar a vida dos zagueiros adversários. Essa é a qualidade dele. Então eu não vou tirar a qualidade dele. Agora, como eu disse, quem tem que proibir jogo brusco, feio e faltas que não sejam necessárias é o árbitro. O Neymar tem que jogar o futebol dele. Todos têm que jogar dentro das suas características. Eu não vou mudar isso no Neymar, não. Filipão, que é esquerda, tudo bem? Sim, meu amigo. Filipão, a gente tem visto nos treinos, você tem mantido assim aquela ideia do time, da maneira como jogou na Copa das Confederações. Talvez a maior novidade seja o William, a maneira como ele vem entrando, seja como titular ou no time reserva. Na sua cabeça você tem uma maneira diferente do Brasil jogar que não essa para uma emergência, para uma daquelas mudanças radicais que às vezes uma competição exige do treinador? Tem. O chamado plano B, que aqui a gente viu talvez pouco, o que você ainda esteja escondendo da gente, não estou dos escondendo, adversários. não estou escondendo porque os treinamentos vão sendo efetuados normalmente e o plano tem duas, três situações que a gente pode mudar. Se eu tenho 2 jogadores com qualidades boas para jogarem como centroavante, como 9, eu posso pôr os 2, posso trazer a equipe para jogar com 2 centroavantes e um meia de qualidade para que superar alguma dificuldade no transcorrer de um jogo. Eu posso muitas vezes, quando eu trouxe também o Henrique, eu trouxe também para que possa jogar num determinado momento o jogo já decidido como um terceiro zagueiro ou um volante que sabe jogar. Então tem, mas eu não ponho agora no treinamento porque não precisa, são coisas que a gente trabalha muitas vezes lá em cima na parte tática, no quadro. E depois, uma ou outra vez, se trabalha aqui, 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos. Então, já tem tudo preparado. Agora, tem algumas vezes que o técnico vai improvisar. Vai ter o feeling de dizer, vou colocar esse, deu certo, deu. Se não deu, não deu. São ideias que o técnico tem no decorrer do jogo, olhando o jogo. Eu vou fazer, uma ou outra vez, vou ter que tomar essa atitude. Não sei apenas ser coerente ou qualquer coisa assim, se eu achar que tem que mudar alguma coisa, porque no final das contas, quem tem que responder para vocês sou eu. Então, não adianta. Oi, Felipão aqui, ó. Tudo bem? Boa tarde. A torcida de São Paulo normalmente é um pouco mais crítica do que a torcida de outras regiões, costuma vaiar mais. Esse jogo contra a Sérvia pode ser uma maneira até de cativar os torcedores para o jogo de estreia? Eu acho que já está definitivamente colocado como um ambiente excelente para nós. Porque quando se escolhe uma cidade para fazer um jogo antes da Copa e dali 6 dias vai se jogar de novo naquela cidade, é porque nós temos confiança que aquela população, aquele torcedor vai nos ajudar, vai nos incentivar, vai nos ajudar principalmente a superar as nossas dificuldades. Se a história diz que São Paulo é um pouco arredio à seleção, é hora de mudar a história. É hora de nós jogar de uma forma consistente e fazendo com que o torcedor acredite e o torcedor ter uma atitude de torcida brasileira realmente como nós precisamos. Nós precisamos esse ambiente e São Paulo foi escolhido. Vamos fazer de São Paulo a nossa casa a partir de agora. Tudo bem, cá estamos em São Paulo, então. Godoy, queria saber suas primeiras considerações sobre o que o Felipão falou até o momento nessa coletiva. Iniciando pelo término aí, a torcida de São Paulo não é mais crítica, é que deu azar da seleção jogar mal em São Paulo. Ou numa situação em que São Paulo tinha alguns jogadores que a torcida queria que fossem convocados. Hoje não existe isso, né? Não tem ninguém aqui sobrando que deveria estar na seleção. Se a seleção jogar bem, é claro que o torcedor vai apoiar, o torcedor vai incentivar. Qual o prazer, a satisfação de criticar a seleção por criticar? Vaiar por vaiar? Não, vai torcer a favor, claro.
desde que jogue bem, que compense o sacrifício do torcedor comprar o ingresso e ir lá para ver a seleção jogar bem. Agora, o torcedor também tem que estar preparado para um detalhe. Vai jogar um jogo amistoso. Ninguém deve se expor, embora o Neymar não tenha essa consciência, ou pelo menos não teve essa consciência contra o Panamá. Verdade. Bom, gente, por enquanto, né, como a gente falou aqui, os nossos jogadores da seleção brasileira estão ótimos, só notícias boas, mas o mesmo a gente não pode dizer sobre as equipes da França e também de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol admitiu pela primeira vez nesta quarta-feira que o craque Cristiano Ronaldo apresenta uma tendinose patelar no joelho da perna esquerda. Nos 4 boletins médicos anteriores, a FPF havia divulgado apenas que o atleta tinha problemas musculares. A seleção lusa estreia na Copa do Mundo no próximo dia 16, diante da Alemanha, em Salvador, e o melhor jogador do planeta segue como dúvida para a partida na capital baiana. Quem também deve ter muita dor de cabeça até o início do Mundial na próxima semana é a seleção francesa. Apesar de aparecer na lista final dos 23 convocados pela França para a Copa do Mundo, o meia Franck Ribéry ainda corre o risco de ser cortado e não vir ao Brasil. Nesta quarta-feira, o técnico dos Bleus, Didier Deschamps, confirmou que o atleta do Bayern de Munique ainda sente dores nas costas. Quando perguntado na entrevista coletiva se o jogador estará no avião com destino ao nosso país, o treinador disse que não via motivos para acreditar que não. De raison de vous dire non. Bom, e a série que o Super Sport está mostrando como cada seleção está chegando aqui para a disputa da Copa do Mundo segue, hein? Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre as equipes do Grupo C. Quando a FIFA anunciou as seleções que seriam cabeças de chave na Copa do Mundo, talvez a Colômbia tenha sido a maior surpresa. Porém, a 4ª colocação no ranking da entidade na época da escolha credenciou o país sul-americano a este posto. Os colombianos encabeçam o Grupo C e terão a companhia de Grécia, Costa do Marfim e Japão. Tudo andava às mil maravilhas para o time de José Pekerman, até o dia 22 de janeiro. O principal nome da seleção, o atacante Falcão Garcia, sofreu uma lesão no joelho em jogo válido pela Copa da França e, desde então, virou dúvida. Até o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, foi visitar o jogador no hospital no dia seguinte à cirurgia. Mas todo o empenho do atleta, da comissão técnica e principalmente dos médicos teve um desfecho ruim na última segunda-feira. Falcão Garcia e outros 2 jogadores, Luiz Muriel e Luiz Pereira, estão fora da Copa. Hoje estou em boas condições, mas consciente que ainda me falta um pouco para jogar. E por isso, não quero tomar o espaço de um companheiro que esteja 100% e também fazer algo imprudente, que vá na direção contrária à minha saúde. Mesmo sem a presença da grande estrela, a seleção colombiana tem boa chance de avançar às oitavas. A partir de agora, a missão de levar a equipe para além da fase de grupo será comandada pelos meias James Rodrigues, do Mônaco, e Juan Cuadrado, da Fiorentina. Segunda força do grupo, a Grécia aposta numa seleção experiente para esse Mundial. Conhecidos pela postura defensiva, os gregos mostraram nas eliminatórias europeias que esse estigma pode ter ficado no passado. Em 10 jogos foram 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Na repescagem, a equipe passou pela Romênia e carimbou o passaporte para o Brasil. Caras conhecidas estarão por aqui como o veteraníssimo meio Caragonis. Na seleção desde 99, ele é o único jogador remanescente do time campeão europeu em 2004. Ele terá a companhia do volante Maniatis, do lateral Papastatopoulos, do Borussia Dortmund, dos atacantes Alpinguides, do PAOK, Samaras, do Celtic, e do artilheiro e principal nome dessa seleção, Mitroglou, do Fulham. Todos eles serão comandados por um técnico que se sentirá muito bem em terras brasileiras. Pelo menos no que diz respeito ao idioma. O português Fernando Santos dirige a Grécia desde 2010. Para os jogadores da Costa do Marfim é sempre desta forma. Momento de fé antes do treino. E as orações precisam ser multiplicadas nesta Copa porque tudo na seleção gira em torno de 2 nomes. Didier Drogba e Yaya Touré. Vivendo uma fase menos badalada de tempos atrás, o atacante do Galatasaray ainda é a principal referência no ataque marfinense.
Se o adversário vacilar, ele não perdoa. Mas em evidência de verdade está Yaya Touré, depois de uma temporada espetacular com o Manchester City. Campeão da Premier League, ele vem ao Brasil como um dos 3 melhores jogadores de meio campo do planeta. Isso, se não for o melhor. Ele será o motor da equipe e o líder dentro de campo do time comandado pelo francês Sabri Lamouchi. Será que desta vez os elefantes avançam à segunda fase de uma Copa? O grupo, pelo menos, é sugestivo. Por fim, o Japão. Este será o cara responsável por levar a seleção azul a uma inédita fase de quartas de final. O italiano Alberto Zaccheroni, um dos primeiros treinadores a divulgar a lista dos 23 convocados. O zagueiro Shiotani, nome dado como certo, ficou fora. Já o atacante Okubo, afastado da seleção há mais de 2 anos, foi confirmado. No entanto, os torcedores sabem que a pressão não estará nos ombros destes atletas. 3 jogadores vão dividir a responsabilidade quando a bola rolar. O primeiro deles é Yuto Nagatomo, lateral da Inter de Milão. Os outros são os meias Shinji Kagawa, do Manchester United, e Keisuke Honda, camisa 10 da equipe do Milan. Este último é visto como um dos melhores jogadores japoneses dos últimos 15 anos. Resumindo a história, o time de Zaccheroni compartilha o mesmo pensamento das outras 3 seleções do Grupo C. Nenhum favorito, 4 escolas de futebol diferentes, seleções niveladas e jogos onde tudo pode acontecer. E tudo isso começa no dia 14, à 1 da tarde no Mineirão, com Colômbia e Grécia. No mesmo dia, às 10 da noite, em Recife, tem Costa do Marfim e Japão. Na segunda rodada, dia 19, à 1 da tarde, é a vez da Colômbia enfrentar os marfinenses em Brasília. Mais tarde, às 7 da noite, o Japão encara a Grécia em Natal. As últimas partidas do grupo têm início com os gregos enfrentando a Costa do Marfim dia 24 às 5 da tarde em Fortaleza. E em Cuiabá, o Japão encerra a primeira fase contra a Colômbia. Godoy, meu aniversariante querido de ontem, vamos voltar à Granja... Parabéns, vamos voltar lá para a Granja Comari, onde o Felipão está falando ao vivo. Vamos lá. Com a Argentina, tomara que pelo nosso scout de passagem até a final, a final que nós imaginamos seria Brasil, e do outro lado, pelas características, pelo time, por uma série de fatores, está a Argentina. Tomara que se chegue a uma final, Brasil e Argentina, uma final sul-americana com grandes jogadores, com excelente qualidade técnica. Mas eu não quero o que a Argentina saia no primeiro grupo ou no segundo, ou na segunda rodada do Mundial. Eu quero que a Argentina jogue seu futebol normalmente, que vá vencendo o que tem que vencer, ou que perca. Isso aí é do outro lado. O meu problema é o Brasil. Eu tenho que chegar com o Brasil na final. Depois quem chegar, chegou. Chegando esse primeiro time que é o meu, depois os outros, quem chegar, chegou. Felipão, aqui atrás. Você, quando as psicólogas chegaram na semana passada, disse que elas fariam um trabalho importante para você, porque colheriam um perfil individual de cada um, te passariam, que seria importante no seu trato, no seu lidar com os jogadores de maneira mais específica com cada um, conhecê-los melhor. Queria saber se desse material que você recebeu, alguma coisa te chamou, o que te chamou mais atenção, o que mais te surpreendeu, e se você teve que mudar a maneira de lidar com algum. Eu não posso falar isso, eu sei que nós fizemos a reunião, eu, Paeiro e Mortosa, olhamos todos os dados que nos foram apresentados e passamos a trabalhar um pouquinho diferente com A, B e C, de acordo com aquilo que foi passado pela Regina e pelas suas colaboradoras para nós. Nós já acrescentamos ao nosso trabalho normal, trabalho técnico, alguma coisa da parte psicológica que nos foi indicado podíamos fazer e que receberíamos muito mais proveitos quando as coisas continuassem avançando. A gente está fazendo. Muito bom. Bom, gente, só para falar, hoje pela manhã, então, a rapaziada toda treinou, Júlio César, Dani Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo Luiz Gustavo, Paulinho, né, que não jogou no último jogo, o Oscar, que hoje não está lá por um motivo muito bacana, que ele vai ser papai, então o William treinou entre os titulares no lugar dele, Hulk, Neymar e Fred,
E queria saber do Godoy, essas últimas considerações do Felipão aí, muito legal ele falar da questão da Argentina. Ó, é importantíssimo conhecer o perfil psicológico do subordinado, com quem você vai lidar. Não só no futebol, em todos os segmentos na relação superior com o subalterno. Em relação ao próximo adversário, tomara que fosse o Uruguai. Mas como não tem jeito de ser o Uruguai, a gente vai se vingar em cima dos manos portenhos. É pau na Argentina, não adianta. Valeu, Godoy. Ó, gente, só para vocês saberem então, 3 horas da tarde o ônibus sai com destino ao aeroporto Antônio Carlos Jobim, 16h44 desembarca aqui, decolagem com destino a São Paulo, e às 7h45 eles fazem uma reunião com a delegação aqui na cidade de São Paulo. Vamos embora? Vamos! Parabéns, Obrigado. Amanhã, 11h30 da noite, estreia um programa para os fanáticos por futebol. Histórias do Mundial. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Tell by my attitude that I most definitely from